força neúrica somente, movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas das células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Tu não és força neúrica somente, movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas das células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Olá, pessoal. Uma boa noite a todos, queridos irmãos espíritas. É uma grande satisfação para a gente aqui estar abrindo mais um programa Deus e as Leis da Natureza, com os nossos irmãos aqui, Otacílio Rangel e o Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Otacílio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão conosco na sala virtual do GESE, em parceria com a Rede Amigo Espírita, Rádio Web Fraternidade. Boa noite, Otacílio, Juliano. Boa noite, Juliano, Ronaldo. Hoje o pessoal deve estar estranhando. Opa, tem uma carinha nova aqui. Pois é, hoje nós temos a colaboração do Juliano conosco, que vai nos ajudar aqui na transmissão do programa também, porque o Ronaldo não está na casa dele. O Ronaldo resolveu dar uma passeada, foi para o Rio de Janeiro. Pensei em passar calor aqui, mas está frio também, viu? Está frio. Aqui em São Carlos, a expectativa é de madrugada dá 13 graus. Nossa. Bem frio. Então, boa noite também ao pessoal do chat, está todo mundo aí já, Leida, Robson, Patrícia, o Marcos, Antônia Clara, a Milena Costa, olha, cheio de gente.
Bacana. É muito bom, né? Diná, Carmela, está todo mundo aí junto conosco. Muito bom. Um abraço em todos. Sim, da minha parte eu considero assim, me considero um privilegiado estar podendo participar desse encontro aqui com vocês dois, né, que já são pessoas assim, de uma grande amizade, né, e que a gente vem acompanhando um trabalho belíssimo que vocês estão fazendo. E eu gostaria de aproveitar o espaço aqui, Ronaldo e Otacílio, para poder mostrar uma coisa que eu tenho aqui em casa, olha só, as causas primárias. Você é um privilegiado. Olha, gente, obra magnífica. Quem não adquiriu o seu livro, está em tempo ainda, viu, gente? Olha, Tarcísio, eu achei onde é que está vendendo o seu livro, que está com estoque lá ainda bom para quem quiser adquirir, que é lá na Federativa do Distrito Federal. Quem quiser entrar no site lá quem quiser entrar no site do FEDF, das causas primárias está lá vendendo, está com 15% de desconto, eles estão com estoque lá ainda, viu? Então, irmãos espíritas que gostam do Otacílio, que gostam desse programa, tá aqui, ó, das causas primárias, lá no site da FEDF, tá bom, gente? Depois a gente coloca Juliano. Colocar no link, Juliano, depois para nós compartilharmos aí para o pessoal. Isso. Eu queria também informar que o livro, a segunda edição já vai sair, acho que em junho agora. E vai sair em e-book também. E tem uma pequena diferença, que tem um capítulo adicional, falando justamente sobre a evolução da vida. Então, não sei, aí quem quiser ter a primeira e a segunda edição para fazer coleção, aproveite. Muito bom. Então, hoje, sabe, Ronaldo, eu queria fazer um pouquinho diferente, queria pedir a você para fazer a prece. Opa, vamos lá, então. Querido Mestre Jesus, espiritualidade bondosa, que ampara esse trabalho, esta noite de estudo. Agradecemos a oportunidade de estarmos todos aqui hoje reunidos, nesta sala virtual, unidos no mesmo propósito do aprendizado, do esclarecimento, para que possamos nos tornar espíritos melhores, pessoas, trabalhadores da causa espírita, para que juntos possamos, cada vez mais, cada dia mais, nos melhorarmos, para que possamos colaborar com a regeneração do nosso querido planeta Terra. Que nesta noite, Mestre, possamos ter o teu amparo, o amparo da espiritualidade, e que a palavra esclarecedora do nosso amigo, irmão Otacílio, possa trazer para todos nós o esclarecimento necessário para o nosso aprimoramento, como espírito que somos. Nos ampare, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Sim, seja. Então vamos lá, Otacílio. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Quando vocês precisarem interromper, interrompam, tá? Então, hoje, nós vamos fazer um pouco como a gente falou bastante sobre Deus, né? De várias versões, de várias maneiras. Hoje a gente vai falar um pouco sobre leis, né? Porque a gente vai entender devagarinho que Deus está presente na nossa vida continuamente, não só pelo sentimento de amor que Ele tem por todos nós, mas também pela sabedoria das leis divinas, que, como diz o Livro dos Espíritos, está inscrita nas nossas consciências. Porque essa é uma pergunta que Kardec faz aos Espíritos. Onde está escrita as leis divinas? Aí os Espíritos dizem, está inscrita dentro da vossa consciência, quer dizer, está sempre na nossa consciência. Então, a gente, na verdade, vive, circula, age de maneira tal que a gente está submetido a essas leis que elas são inerentes dentro de nós mesmos. Então,
A gente pode aproveitar ainda essa primeira parte do Livro dos Espíritos, a pergunta 19 e 20, que mostra para a gente as duas fontes de conhecimento que a gente pode ter das leis divinas. Então, a primeira delas é a pergunta 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta dos Espíritos. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque mostra que o próprio homem, com a sua atividade, com o seu trabalho, com as suas perquirições, as suas investigações, ele vai conhecendo as leis que regem os fenômenos observados pelos seus sentidos. Então, a ciência, não é, vai nos chegando, porque também a gente sabe que muitos cientistas, não é, nascem com esse propósito, são espíritos que já conhecem, têm conhecimento científico, nascem entre nós para desenvolver entre nós esse conhecimento que já era de domínio no mundo espiritual, mas que precisa ser do domínio do mundo terreno. Então, eles nascem, vão ser pesquisadores, investigadores e descobrem, né, esbarram com essas leis da natureza. Então, a ciência, por isso, essa resposta é importante. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Aí ele põe uma frase restritiva, ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Por quê? Porque o homem só investiga aquilo que fere aos seus sentidos. E como os sentidos humanos são limitados, eles têm limites, né? A gente não ultrapassa esses limites. Não ultrapassa entre aspas, porque devagarinho, como a gente também vai progredindo, a gente vai empurrando os limites das nossas percepções. Por exemplo, a gente antes, com o nosso olho, não é, enxergava as cores que o nosso olho percebe. Mas, com o desenvolvimento de sensores que podem detectar as radiações eletromagnéticas de outras frequências, diferente das cores que a gente observa, a gente começa a observar outras realidades da natureza. Então, através do raio-x, da radiação gama, do infravermelho, ultravioleta, assim por diante. Então, a gente vai empurrando os limites à medida que a gente vai progredindo. Mas, enquanto no corpo físico, a gente tem muitos limites. Aí, então, Kardec pergunta uma outra coisa para os espíritos, que é a pergunta número 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordens mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos. Quer dizer, a gente pode aprender com a revelação dos espíritos através dos recursos da mediunidade? É essa a pergunta. E os espíritos respondem, sim, se Deus julgar conveniente. Se ele julgar conveniente, pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Então, nós vamos então falar de leis da natureza que o homem descreve, que o homem descobre, e vamos falar das leis da natureza que os espíritos nos revelam. Então, são duas classes de leis que juntas constituem as leis divinas, porque as leis da natureza, observada pelo homem, também são leis divinas, tá certo? Então, essa é a ideia. Então, aqui hoje, eu vou mostrar para vocês, na primeira parte, nas leis que a gente extrai da ciência. Como é que a gente, através da ciência, pode chegar a conhecer as leis da natureza? Então, primeiro de tudo, qual os objetivos da ciência? Então, a gente pode definir assim, que o objetivo da ciência é explicar os eventos reais
os processos ou fenômenos que ocorrem na natureza. Quando a gente define assim, real para o ser humano é aquilo que fere os seus sentidos. Veja bem, então, nessa definição, está excluído o mundo espiritual, porque não fere os nossos sentidos físicos. A gente não vê os espíritos com o nosso olho físico. A gente vê os espíritos com o nosso olho mediúnico, que é o olho do perispírito, o olho perispiritual, a percepção através do corpo perispiritual, quando a gente, né, se emancipa parcialmente do corpo físico, a gente entra em contato com o mundo espiritual e pode perceber as coisas do mundo espiritual com os sentidos do espírito, não do corpo físico. Então, o objetivo da ciência, então é importante a gente colocar isso, porque a gente fica perguntando assim, a ciência não vai provar o espírito? Será que os fatos espíritas vão ser demonstrados pela ciência? Achando que isso vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada, porque a gente vai aprendendo as coisas à medida que a gente vai desenvolvendo como um ser espiritual, mesmo do corpo físico. Então, é importante isso. O objetivo da ciência é explicar os eventos reais para o homem, os processos ou fenômenos que ocorrem na natureza, aquilo que fere os sentidos humanos. Esse é o objetivo, o paradigma da ciência. Então, o empreendimento científico tem alguns elementos fundamentais, os elementos básicos. Quais são os elementos básicos de um empreendimento, de uma pesquisa, de um desenvolvimento científico? O primeiro elemento são os empíricos. O que são os elementos empíricos? São os fenômenos, os fatos. Os fatos observados. Eu vou depois dar um exemplo para vocês, que vocês vão adorar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse exemplo. Então, os elementos empíricos são os fatos, os fenômenos que a gente observa. Depois dos elementos que a gente observa, que são os elementos empíricos, a gente tem os elementos conceituais, isto é, dos fatos, a gente explorando os fatos e vendo como eles se comportam, a gente extrai desses fatos leis ou princípios. Esses são os elementos conceituais. Então, não basta observar a natureza, é preciso observar correlacionando para extrair desses fatos o que regula o comportamento desses fatos. Tá certo? Como eles se processam. A pergunta na ciência é como? Como se dá isso? Como um objeto atrai o outro objeto? Como um objeto repele o outro objeto? Assim por diante. Então, esses fatos, a gente pergunta como, e através da pergunta como, a gente acaba esbarrando nas leis ou nos princípios que regula esse como, tá certo? Então, esse é o segundo elemento do empreendimento científico. O primeiro elemento empírico, o segundo elemento conceitual. E, finalmente, vem o elemento formal como terceiro elemento. O que é o elemento formal? É você poder, a partir dessas leis, formular toda a teoria que fica englobada por aquela lei. Certo? Então, a formulação, nas ciências exatas, como a física, a gente usa a formulação como uma linguagem, não é? Simbólica, que é a linguagem matemática. A gente expressa através das equações, das expressões matemáticas que a gente usa, os modelos matemáticos que a gente usa, para explicar, portanto, toda aquela teoria que engloba as leis e os princípios e explicam todos os fatos submetidos àquelas leis. Então, esse é o comportamento, né, do empreendimento científico. Vamos falar um pouquinho dos elementos empíricos, para a gente entender isso melhor. Quais são os elementos empíricos? São os fatos da natureza que podem ser descobertos de duas maneiras: por simples observações metódicas,
como eles aparecem para nós. Um exemplo disso é a astronomia. A gente observa a astronomia, né? São fenômenos de observação. A gente não pode pegar um planeta e um satélite e fazer experimento com eles, porque eles estão lá e se comportam daquele jeito. Então, a gente observa o comportamento deles e extrai as leis que regulam esse comportamento e depois formula teoria geral para aquele tipo de comportamento que se aplica a todos os planetas e todos os satélites, por exemplo. Tá ok? Então, os fatos da natureza podem ser descobertos por simples observações metódicas, como eles aparecem. Ou, alternativamente, eles podem ser descobertos pelo uso da experimentação metódica de forma controlada nos laboratórios que o homem desenvolve. Tá certo? Então, por exemplo, de experimentos que são descobertos, observados e regulados, descobertas as leis, a gente faz isso com a física laboratorial e com a química. A química é um bom exemplo desse tipo de desenvolvimento científico. Porque você vai para o laboratório, leva os produtos químicos, as substâncias, e começa a fazer experimento com elas para descobrir os processos reacionais entre os elementos químicos e descobrir os elementos químicos que constituem a natureza, descobrir os átomos que existem na natureza, por exemplo. Certo? Então, são experimentos laboratoriais que a gente controla no laboratório. A gente planeja a experiência e executa. Quando não dá muito certo, a gente modifica a experiência, executa de outra forma e vai esbarrando com as leis que regulam os fenômenos que a gente está observando. Então, são dois elementos empíricos, né? Dois modos de encarar os elementos empíricos. O de observação metódica, do jeito que eles aparecem, e por experimentação metódica feitas em laboratórios. Os elementos conceituais e formais são, basicamente, a enunciação de leis e princípios que a gente extrai, e, a partir dessas leis e princípios, formula-se, então, a segunda parte, que são os elementos formais. Quando isso funciona muito bem, a gente universaliza a teoria. Diz que essa teoria vale para o universo inteiro, porque a gente verifica nessa teoria a comprovação dos fatos observados continuadamente. Então, a gente universaliza a teoria. Então, esse é o mecanismo que a ciência utiliza. Vou dar um exemplo para vocês, tá certo? Então, eu vou pedir agora para os nossos amigos aí, que estão aí com vocês, para mostrar esse slide aí. Vocês estão vendo esse slide, não é? Eu vou explicar direitinho o que significa isso aí. O Hubble, né, que foi um astrônomo do século passado, ele resolveu, com o seu observatório, ele tinha um observatório disponível muito bom, e ele, então, começou a observar as galáxias, porque as galáxias são descobertas do século XX, do século passado, certo? Então, as galáxias foram descobertas, ele começou a catalogar as galáxias, observando através do seu telescópio, e, de repente, ele começou a classificar essas galáxias em galáxias espiraladas, galáxias espiral com barra no centro, galáxias elípticas, galáxias globulares e assim por diante. E foi classificando todas elas que ele observava. Mas, além da observação, ele fazia duas medidas importantes. Ele media se a velocidade da galáxia estava afastando ou aproximando de nós, e media o valor dessa velocidade e a distância em que ela estava. Então, tem métodos astronômicos para a gente fazer esse tipo de observação. Então, ele começou a montar esse gráfico que vocês estão vendo, não é?
Cada pontinho desse representa uma galáxia. No eixo horizontal, que está escrito distância, ele colocava a distância que a galáxia estava de nós. E no eixo vertical, a velocidade. Então, cada ponto representa um par, velocidade e distância de uma dada galáxia. Então, cada ponto desse é uma galáxia diferente. E ele foi fazendo esse gráfico, foi pondo os pontos. E observou uma coisa curiosa, que todos os pontos da galáxia, das diferentes galáxias, caía ao longo de uma reta, né, inclinada, que passa pelo centro, pela distância zero, velocidade zero, que é o ponto inicial. As que estão mais próximas têm velocidades mais baixas. As que estão mais distantes têm velocidades mais altas, maiores. Quanto mais distante é a galáxia de nós, mais veloz ela está se afastando de nós. Ele observou que a grande maioria das galáxias estão se afastando de nós. Então, ele estabeleceu, passou uma reta média por esses pontos todos e definiu uma lei matemática, uma lei linear, em que a velocidade de afastamento de uma galáxia é proporcional à sua distância de nós. Então, velocidade é igual a uma constante determinada vezes a distância. Quanto maior a distância, maior a velocidade proporcional. E essa constante de proporcionalidade ele chamou de H0, que é essa equaçãozinha que está aqui em cima. Tá certo? E ele fez isso para uma quantidade muito grande de galáxias. E depois que ele enunciou esse resultado, veja, ele descobriu uma lei de afastamento das galáxias de nós. Primeiro, ele observou que elas estão afastando. Segundo, que elas não estão afastando de qualquer jeito. Elas estão afastando de tal forma que a velocidade de afastamento delas é proporcional à distância que elas estão. Quanto mais veloz, mais distante. Quanto mais distante, mais veloz. Tá certo? E essa constante H0, que eu escrevi aqui, V, velocidade de afastamento, é igual a constante H0 multiplicado pela distância. Então, essa é uma lei linear, uma lei matemática formalizada. Veja que eu descobri fenômenos, né, que as velocidades das galáxias se comportam dessa maneira, por observação, e escrevi uma lei, tirei uma lei daí. Essa lei é a lei, né, chamada lei de Hubble, a lei de velocidade de afastamento das galáxias, tá certo? Agora, quanto mais longe a galáxia está de nós, mais antiga ela é. Por quê? Porque se ela está muito longe, a luz que a gente está observando dela gastou muito mais tempo para chegar aqui. Portanto, ela está muito mais lá atrás. Quer dizer, uma galáxia que está a 10 milhões de anos-luz de nós, significa que a luz que eu estou observando saiu de lá 10 milhões de anos atrás. Se a galáxia está 30 milhões de anos-luz de nós, significa que a luz dela chegou aqui, não é? Saiu de lá e gastou 30 milhões de anos. Portanto, ela está muito mais atrás, porque quanto mais longe o objeto está, mais antiga ela é, porque eu estou vendo a luz que saiu dela há muito tempo atrás, é agora que está chegando aqui, tá certo? Então, as galáxias próximas, que estão mais próximas de nós, são as galáxias que a gente observa em tempos recentes, e as galáxias que estão longe em tempos antigos. E é por isso que a gente, né, os cientistas ficam malucos, desesperados, para desenvolver observatórios cada vez mais potentes para enxergar cada vez mais distante do nosso universo, mais distante, mais longe de nós, tá certo? Para investigar o começo da formação do nosso universo. Por que eu estou falando isso? Porque essa coisa tem uma coisa curiosa, que é o seguinte: imaginem
que, num determinado instante, agora, por exemplo, eu faço a seguinte coisa. Por um ato mágico, eu inverto o sentido das velocidades. Elas estão afastando. Eu vou inverter o sentido, vou fazer elas aproximarem. Ora, as mais distantes vão se aproximar de nós que estamos observando com a velocidade maior. E as que estão mais próximas com a velocidade menor, porque eu só inverti o sentido da velocidade. Tá certo? É como filmar de trás para frente. Tá certo? Fazer um filme e passar de trás para frente. Então, o que eu vejo? Como as galáxias mais distantes são mais velozes e é proporcional à distância, significa que todo mundo vai chegar no mesmo tempo junto na origem. Quer dizer, vai chegar todo mundo junto aonde a gente está observando. Isso significa o quê? Que o universo começou por um ponto. Essa é a ideia da teoria do Big Bang. Vocês vejam como é curioso, numa simples observação metódica, a gente descobre uma lei, que é a lei de velocidade e afastamento das galáxias, e com o pensamento a gente inverte o sentido e observa que elas começaram a se expandir, de todas elas igualmente num ponto. Quando que isso aconteceu? Voltando o gráfico, a gente vê quando, porque a gente pode calcular isso desse gráfico. Por favor, volte isso. Vocês vejam que essa constante do universo, ela tem que dimensão? Velocidade é quilômetro por segundo, ou velocidade, é distância por tempo. E aqui eu tenho uma constante multiplicada por tempo. Portanto, essa constante tem que ter dimensão de inverso de tempo, para ter a mesma dimensão de velocidade, que é distância por tempo. Tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar essa distância e passar para o lado de cá da equação, V sobre D é igual a H0. Então, H0 tem a dimensão de inverso de tempo. Ora, se eu calcular essa constante e inverter, eu tenho a idade, o tempo que gastaria para todas as galáxias coincidirem, se eu inverter a velocidade, coincidirem no ponto de observação. Isso dá 13,7 bilhões de anos. Isso significa que o nosso universo começou num ponto e já expandiu 13,7 bilhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, que eu quero que passe agora a próxima, para a gente ter uma ideia, tá certo? Passe o próximo slide. Eu que tenho que passar aqui, desculpe. Vamos passar o próximo slide. Esse aqui. Tá certo? Desculpa, está aparecendo aí? Está aparecendo aí, né? Todo mundo está vendo? Oi, pessoal, me ajuda aí. Está aparecendo aí a imagem, tá? Está aparecendo a imagem? Essa imagem é uma imagem muito interessante, gente. Sabe? Porque ela mostra o quê? Ela mostra um modelo do universo. O nosso universo é como se fosse um balão de aniversário. Imagine esses balões, o pequeno. O pequeno tem as figuras pintadas nele. Se você encher ele mais, ele fica mais cheio. O que acontece? Os corpos se afastam um do outro. No balão grande, olha como ficou todos eles afastados. Então, esse resultado permite a gente concluir que o universo está em expansão e que, se a gente imaginar que o tempo está indo para trás, haverá um momento em que o universo colapsa sobre si mesmo, num ponto. Essa é a ideia do Big Bang. Então, com esse experimento, com essas observações, a gente concluiu que o universo está em expansão e começou num ponto, há 13,7 bilhões de anos atrás. Veja como a gente, descobrindo uma lei simples da natureza,
a gente pode construir uma teoria de evolução para o nosso universo. Então, a gente pega uma lei, formaliza ela numa equação matemática e depois monta uma teoria em cima. Tá certo? Então, é assim que, através da ciência, a gente descobre as leis da natureza. Deixa eu explicar mais um pouquinho para vocês, passando o próximo aqui. Isso aqui é um modelo que a gente tem para o nosso universo hoje. Vocês estão vendo bem? Todo mundo está vendo bem? Então, olha, na cosmologia moderna, vários conceitos novos foram introduzidos nesse modelo do Big Bang. E o que está mais aceito hoje é a ideia do universo inflacionário. Eu vou explicar o que é isso. Aqui do lado, a gente tem uma representação. Esse pontinho mais embaixo aqui desse funil seria o começo, o início do nosso universo. Tá certo? Então, num tempo correspondente a, por exemplo, 10 elevado a menos 35 segundos, tá certo? A gente teve, né, uma ideia do universo que está expandindo e está criando espaço e tempo. O universo começou num ponto, não tinha nem espaço nem tempo, começou a expandir. De repente, mais ou menos em 10 a menos 35 segundos, ele teve uma expansão abrupta, chamada inflação. Ele expandiu muito rapidamente, criando espaço e tempo muito rapidamente. E aí, como era uma energia extremamente concentrada e muito alta, começou então essa energia expandindo e começou então a criar todos os processos de formações das partículas elementares que constituem a base da nossa matéria que a gente observa. Então, nessa expansão grande, começou a ter uma grande sopa, né, assim que os cientistas descrevem, de partículas primárias chamadas quarks e elétrons, uma sopa de elétron e quarks. E o universo continuou expandindo. Nessa expansão, a energia foi ficando cada vez menos densa, porque vai criando espaço, vai aumentando o espaço, a superfície, aquela superfície do balão, vai inflando cada vez mais. E aí começou, então, a aparecer as primeiras partículas, os prótons e os nêutrons foram criados. Não é? E isso continuou na expansão, até que começou a formar os primeiros núcleos atômicos, e então começou a aparecer os primeiros átomos de hidrogênio, uma sopa de átomos de hidrogênio quente, hidrogênio muito quente. Mas continua expandindo, aí começa a aparecer outros átomos mais leves, como o átomo de hélio também. Então, em algum momento, né, essas partículas são criadas e são aniquiladas de volta, porque elas reagem entre si, vira energia de novo. Então, tem uma troca de energia formando matéria, matéria formando energia, até que o universo expandiu o suficiente para as partículas materiais terem dificuldade de encontrarem umas às outras para poder colidir e formar energia de volta. Então, as partículas começaram a ter estabilidade. Então, começaram a existir os primeiros átomos, que são os átomos mais leves, como hidrogênio e hélio. E o hidrogênio e hélio, depois, à medida que foi expandindo mais, começou a se concentrar através da ação de uma outra lei, que é a lei gravitacional. E aí começou a formar os primeiros núcleos das primeiras estrelas, depois os primeiros aglomerados de estrelas, os adensamentos dessas estrelas e as primeiras galáxias. Esse é o modelo que a gente tem para o nosso universo hoje. Então, eu vou apagar isso aqui para conversar com vocês um pouco mais em detalhe. Muito bem. Então, o que a gente viu com isso? Que a gente, explorando e observando um fato, a gente pode descobrir uma lei da natureza. A partir dessa lei, a gente pode raciocinar com ela e entender que você pode construir uma teoria em cima disso. Então, consolida uma ideia que a gente faz do universo a partir
de uma dada lei, a partir das leis da natureza. Então, hoje, a ciência tem descoberto todas as leis da interação das cargas negativas dos elétrons com as cargas positivas, os prótons. Então, os átomos você pode arrancar elétrons dos átomos, eles ficam íons positivos, não é? E você pode botar um elétron a mais no átomo e ele ficar um íon negativo. Então, os íons positivos podem atrair os íons negativos e formar agregados, como é o sal de cozinha. É o sódio, né, que perde um elétron, e o cloro que ganha um elétron, e esses dois se atraem e formam uma estrutura cristalina, que é o átomo formado pela molécula de cloreto de sódio. Então, hoje, a gente estuda toda a química pensando nas leis, né, de força, porque essas leis de força permitem a gente entender a estrutura da matéria que a gente observa. Então, o eletromagnetismo nasceu das observações de fenômenos de natureza elétrica e magnética nos laboratórios. A gente observava na natureza, como os raios. Os raios são descargas elétricas. A gente não sabia como eles eram formados, agora a gente sabe, porque a gente soube separar carga, fazer geração de carga e separar essas cargas, fazendo as máquinas eletrostáticas, e aí a gente produz raio. Então, a gente aprendeu a fazer isso, e a gente, então, estudando a eletricidade e o magnetismo no laboratório, a gente descobriu todas as leis do eletromagnetismo. Então, a gente conhece hoje as leis do eletromagnetismo, as leis da mecânica, a lei gravitacional, não é? E a gente também entrou na intimidade do átomo e conseguiu entender leis que regulam o comportamento atômico com a física quântica, e descobriu as leis da física quântica. Então, a natureza permite, com observação do homem, através de métodos metódicos de observação, extrair as leis que regulam esses fenômenos e formular, com isso, teorias fechadas, compreensivas e compreendidas muito bem pelo homem, que é o que forma a estrutura do conhecimento científico do homem até hoje. Diferentemente, as leis espirituais, a gente vai ver que a gente não conseguiu fazer isso através da experimentação, mas a gente tem essas leis através do segundo método de observação, que é através das revelações espirituais. Então, através das revelações espirituais e através da ciência, nós podemos conhecer todas as leis da natureza, portanto, todas as leis divinas. Então, nós vamos agora, a partir disso, de entender como é que essas leis são observadas e são conhecidas, a gente, então, vai começar a falar dessas leis. E a primeira lei que nós queremos falar é a lei de evolução, que é o que a gente mostrou aqui, a evolução do nosso universo. Começou lá num ponto e evoluiu até ser o universo que nós estamos observando hoje. Essa lei de evolução, ela é muito mais ampla do que a gente imagina, porque ela não envolve só as coisas materiais, só os objetos materiais que a gente observa. Ela envolve também os seres espirituais, a própria vida. Então, nós vamos falar da lei de evolução com mais detalhe para a vida na nossa próxima sexta-feira. Vamos conversar agora a respeito do que a gente falou, porque eu tenho certeza que está todo mundo com a cabeça fervendo, querendo entender o que eu falei em pouco tempo. Então, chovam as perguntas, por favor. Ô, Tarcísio, meu irmão, que aula hoje, hein? Olha, eu não sei se os nossos irmãos internautas tiveram essa mesma percepção que eu, mas eu me senti um adolescente sentado lá na minha cadeirinha, no meu ensino médio, relembrando antigas lições, que elas voltam agora com força, em nome do Espiritismo, né? Para nos auxiliar a entender a proposta de Jesus. Eu acho que é tudo muito válido, né? É isso mesmo. Olha o que a Daniela está falando aí. Ela pensou que ela nunca mais ia estudar, né, física e química. Daniela, tem um pensamento
um ensinamento muito bonito que a gente não leva a sério. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? No capítulo Consolador Prometido. O Espírito de Verdade nos aconselha, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. E, não é? Amai-vos, instruí-vos, esse é o segundo ensinamento. Instruí-vos não é só com a instrução do espiritismo, ou da religião, ou de um aspecto da vida, instruir em tudo. Então, estudar, conhecer a ciência, conhecer o que o homem já descobriu, é muito importante para a gente, juntando com os conhecimentos espirituais, a gente fazer uma ideia completa, a mais completa que a gente pode compreender da criação de Deus. Porque o estudo da ciência é um estudo da natureza, e estudar a natureza é estudar Deus também. Muito bom. Eu gostaria também de lembrar aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui nesse momento que os temas que o Otacílio expôs hoje, eles são muito, mas muito harmônicos com o que está na própria codificação espírita. Quem quiser buscar lá Allan Kardec um pouquinho, pode ir lá no livro dos Espíritos, capítulo 2 e 3, que vai falar dos elementos gerais do universo, da criação, formação dos mundos. Pode buscar, inclusive, lá também o livro dos Espíritos como o primeiro livro da codificação. E pode ir lá também no último livro da codificação, que é a Gênese, pode ir lá buscar capítulo 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que vai trazer também muita informação interessante para poder complementar aí o que o Otacílio nos trouxe aqui hoje, nessa aula maravilhosa, né? Muito bem lembrado, Juliano. As obras básicas nos dão subsídios para a gente continuar isso, não é? E há alguns livros que foram escritos junto na época de Kardec, alguns livros do Camille Flammarion, do Gabriel Delany, não é? Do Leon Denis, usando o conhecimento da ciência, juntando com o conhecimento da doutrina, para a gente compreender melhor a nós mesmos, a própria vida, e compreender como é que a gente está inserido em tudo isso na criação divina. É muito bom. Exatamente. Bom, nossos irmãos internautas estão muito participativos aqui, o Tassira. É muito elogio, é muita gratidão, é muita gente elogiando aqui, sabe? Gostando da participação. Estou ficando muito, muito satisfeito, sabe? Assim, com a interação do pessoal, né? Muita gente nesse instante nos acompanhando. Nosso irmão Marcos de Carvalho, ele faz um comentário aqui dos mais interessantes, a fricção da barra feita de amber com o tecido de lã. Eu não conhecia. Isso separa a carga, né, Marcos? Mas você pode fazer isso. Aliás, quem mora em cidade seca, como aqui em São Carlos, quando acaba a chuva, fica muito seco. Na Goiânia também, né? Você vê que, às vezes, você vai sair do carro, toma um choque. Por que você toma um choque? Porque o carro, geralmente o estofamento do carro é de material sintético, e você fica ali se esfregando ali, você fica eletrizado. Quando você põe a mão para o lado de fora, principalmente na carcaça do carro, que é de metal, sai uma carga de seu corpo para o carro, e você toma um choque. Faz parte da vida a separação de cargas. Então, a gente aprendeu a fazer isso metodicamente dentro de laboratório. Inventamos as máquinas eletrostáticas de separar carga. Não é? Tem uma máquina de separar carga que chama Van de Graaff. Foi feito por um indivíduo chamado Van de Graaff, por isso tem o nome dele. Tá certo? Você separa carga suficiente para criar descarga no ar. Ionizar o ar, criar faíscas no ar. De tanta carga que separar, as nuvens, não é? São carregadas. Por que as nuvens são carregadas? Porque quando a gotícula d'água vai desprender do mar ou do rio, ela pode arrebentar, não é? Separando carga, e ela sai carregada, ela sobe e aglutina lá em cima com carga. Não é? Às vezes uma nuvem está mais carregada do que outra por uma faísca de uma nuvem para outra, você vê o raio de uma nuvem para outra. Quando ela está muito próxima da Terra, cai um raio para a Terra, descarrega na Terra. Certo? Então, é carga elétrica separada nos processos naturais da natureza, no puro processo de
de evaporação da água. É muita coisa interessante aí, olha só. Olha só o que a Antônia Clara comenta com a gente aqui, ó. Quanto mais aprendemos, mais fácil fica começar a entender a Deus. Muito boa observação, não é? Quer dizer, a gente pode Muito entender boa, Deus, né? Clara. Entender uma parte de Deus conhecendo a ciência um pouco mais aprofundadamente, né? A Clara é uma pessoa muito estudiosa, ela gosta muito de estudar e aprender, então ela vai juntando os conhecimentos e vai compreendendo como Deus é inteligência suprema. Muito bom. Olha aqui uma pergunta interessante que vem lá do nosso irmão Rui. Com esse estudo, fico a pensar como duvidar ou descrer da existência de Deus, né? Deus. De Deus. É mesmo, Rui. Quando a gente aprende com humildade, a gente não se vangloria do que a gente sabe, porque a gente vai descobrindo que a gente sabe muito pouco. Não é? Porque quanto mais a gente sabe as coisas, mais coisa para aprender tem. É aquilo que o Sócrates disse, né? Quanto mais eu penso que sei, mais eu nada sei. É porque é assim mesmo, porque a gente vai abrindo porta para entender coisas diferentes que a gente nem imaginava. Você veja na época do Kardec, né, as observações astronômicas não revelavam para nós as galáxias. Era tudo chamado de nebulosa, a gente não sabia o que era, um esbranquiçado. Agora a gente olha com detalhe esse esbranquiçado, vê um monte de estrela lá e sabe que é um agregado, um aglomerado de estrelas. A gente fica impressionado com isso. Beleza, né? Antes de tocar aqui a pergunta do Emanuel, eu lembrei de uma historinha da antropologia, tá, Ciro? Na antropologia, quando nós vamos abordar assim, como é que os seres humanos tiveram a ideia, a noção de que havia seres extraterrestres, entre aspas, ou os deuses, né, etc., né? A gente sempre contava nos cursos de antropologia da historinha da fogueira, que o ser humano, ele, quando descobriu o fogo, foi montando as suas fogueiras. Um dia, no alto de uma montanha, o ser humano viu outras tribos também com as suas fogueiras. E à noite, só aquelas luzinhas no horizonte, né? Assim, né? Da terra, né? E aí, um dia, o ser humano olhou para o céu e viu aquela quantidade de luzinhas e perguntou, mas de onde é que vem aquelas fogueiras ali? Será que existe vida ali? E aí, o homem primitivo começou a abrir sua mente para a possibilidade de existir uma vida mais longe, né? Então, é muito interessante essas historinhas, assim, apesar de ter resumido, né? Mas é exatamente isso, esse comportamento do ser humano de observar fatos e fazer perguntas além dos fatos que observa, que leva ao conhecimento da ciência, não é? É isso mesmo. Bom, vamos lá. O Emanuel Alves comenta conosco aqui. Caro Otacílio, não existe qualquer lei natural que não tenha sido a ciência que a tenha revelado. É um ensino errôneo esse que Deus nos revela algo apenas espiritualmente. Não é errôneo, não, meu filho. Porque o adiantamento das informações espirituais que os espíritos trazem para a gente podem ser lentamente verificados pela própria ciência. Vou dar um exemplo disso com a lei da reencarnação. A reencarnação é um ensinamento espiritual, tá certo? A ciência humana, qualquer que seja ela, não acredita na lei da reencarnação. Mas há 3 procedimentos para a gente verificar que a lei da reencarnação é uma lei da natureza. Veja só como é importante a gente não se dogmatizar com o conhecimento da ciência. Porque a gente começa a dogmatizar, ó, tudo que eu vejo é aquilo que fere os meus sentidos. Então, o que não fere o meu sentido, eu não acredito. Quer dizer, você pode não acreditar, mas isso não significa que não existe. A humanidade, um tempo atrás, achava que o centro do universo era a Terra, tá certo? Até a gente descobrir, observando os fatos da natureza, que no nosso sistema planetário o centro é o Sol. Então, por mais que a gente não acreditasse que fosse diferente, era diferente, tá certo? Então, não adianta dogmatizar o conhecimento. Isso faz mal e impede a gente de abrir o nosso entendimento. Mas a reencarnação, ela pode ser verificada pelos métodos da ciência. Por exemplo, se você observar as pessoas, principalmente as crianças, que espontaneamente lembram de vidas passadas e investigá-las,
você vai ter uma surpresa muito interessante. Esse é um método observacional. De repente, uma criança, e tem muitas crianças que fazem isso, começa a descrever, não, mas minha família era outra. Meu pai não é esse, meu pai chama não sei o quê, minha mãe chama não sei o quê, eu não morava nessa cidade, morava numa outra cidade, e eu morri lá. Começa a descrever essas coisas. Então, você vai, investiga essa criança, coleta todas as informações que ela está dando e vai verificar se existiu a tal pessoa, a tal família, na tal cidade que ele está descrevendo. Então, há muitos cientistas fazendo isso e já há um monte de trabalhos publicados, e inclusive livros escritos, com resultados de verificação de que aquilo que a criança fala não é invenção nem fantasia da cabeça dela, é uma verdade do passado. Certo? E ela descreve com detalhes. A outra método para você esbarrar com a reencarnação é o método da indução por hipnose. Esse é método laboratorial. Eu falei de método de observação, que é um método da ciência, e um método laboratorial que você leva a experiência para o laboratório e repete ela quantas vezes for necessária. Então, você hipnotiza o indivíduo e faz regressão de memória com ele. Vai devagar. Começa fazendo ele lembrar, suponha que ele tenha 20 anos, lembra os seus 15 anos, lembra os seus 10 anos, lembra os seus 8 anos, seus 6 anos, seus 4 anos, você agora está dentro do útero materno, agora você ainda não nasceu. Aí ele vai lembrar da vida passada dele, experiências de vidas anteriores. E ele descreve essas vidas com uma precisão tão impressionante que você documenta, grava tudo, depois vai verificar. Ele vai dizer que viveu na cidade assim e tal. E hipnotizado e lembrando da vida anterior, imagina, por exemplo, que ele viveu na França. E enquanto ele está hipnotizado e lembrando daquela vida, ele fala francês. E se ele tocava piano lá, se você botar ele hipnotizado no piano, ele toca as músicas da França daquela época. Porque está na memória espiritual dele, não na memória física. Então, você juntando esses fatos e documentando tudo isso, você também esbarra na evidência da lei da reencarnação. Esses são os dois métodos que a gente tem para investigar a lei da reencarnação. Mas existe um terceiro método que é muito mais difícil, que é o seguinte: se nós somos espíritos e somos reencarnados, eu tenho que ter lembrança das minhas encarnações em mim mesmo. Como é que eu acesso isso? Tem pessoas que lembram espontaneamente. Tem pessoas que lembram em viagens. Há pessoas que viajam, por exemplo, como o Brasil é um país novo, todos nós viemos geralmente do mundo velho, né? Para colonizar, porque nós somos espíritos antigos. A gente vai visitar a Espanha, vai visitar a França, vai visitar a Itália e se descobre, se reencontra lá, tem um déjà vu. Você já viu falar no déjà vu? É lembrança, porque você esbarra com aquelas imagens que estão no seu interior, na sua realidade espiritual e que vem à tona, porque você está visitando de novo. Então, você tem lembranças das suas vidas passadas, muitas pessoas têm tido essas experiências. E quando a gente tem equilíbrio emocional, porque a única coisa que impede a gente de lembrar das nossas vidas anteriores, as nossas experiências de encarnações anteriores, é o nosso desequilíbrio emocional, que a gente pode entrar num processo traumático de lembrar de coisas muito graves que a gente fez em vidas passadas e a gente, então, fica traumatizado. Ninguém de nós quer lembrar que a gente foi assassino em vida passada. Não é? Então, a nossa dificuldade de ter equilíbrio emocional sobre as lembranças emocionais fortes de nós é que nos impede de lembrar o passado. Mas, à medida que a gente for aprendendo a dominar a si mesmo, ter controle sobre as próprias emoções, a gente vai tendo acesso às nossas lembranças espirituais de vidas passadas. Então, essa é uma lei da natureza. Acredite se quiser, você é um espírito reencarnado. Muito bom. Inclusive, o senhor fazendo esses comentários aí, eu me lembrei daquele pesquisador canadense, Ian Stevenson.
O Ian Stevens, ele tem livro, tem um livro escrito chamado 20 Casos Sugestivos da Reencarnação, que ele investigou. Ele investigou mais de 200 casos e escreveu um livro com os 20 melhores. Foi um dos grandes pesquisadores que nós tivemos dos fenômenos do espírito no século Mas XX. Não sei se você sabe, Juliano, o grupo continua, ele morreu, desencarnou, mas o grupo continua trabalhando, tem muito trabalho publicado depois dele. Que coisa, não sabia. Eu vou atrás dessas obras, muito interessante. Bom, nosso irmão Robson Santos, ele vem dizer aqui, olha, a mesma sensação por aqui, Juliana. Também se sentiu aí um adolescente no banco da escola, né, Robson? Obrigado aí pela mensagem. E nós temos ainda algumas perguntas aqui ainda, olha só. Alguns comentários aqui, ó, da Diná Aparecida. Alguns cientistas deveriam ter um manto de humildade e admitir que tudo tem o dedo do Pai Criador e tudo que sabem foi permitido por Ele. Muito interessante aqui esse... Sabe, Diná, a gente não precisa se preocupar com isso, por uma razão muito simples. Todos nós vamos desencarnar. E vamos voltar para o mundo espiritual. E vamos verificar por conta própria. Isso mesmo, um dia a gente vai chegar lá e vai poder constatar isso aí na prática, né? As pessoas não acreditam, mas se surpreendem depois que morrem. Oh, meu Deus, eu continuo vivo, sou espírito. É isso mesmo. Olha, nosso irmão Daniel Rosa vem com uma pergunta dupla aqui. Professor Otacílio, a menor densidade do perispírito tem atração magnética com outro sistema além da Via Láctea? Prótons, nêutrons e elétrons formam a constituição perispiritual mais ou menos densa? Olha só que profundo. Não, Daniel, não tem nada a ver. Tudo que você está falando não tem muito sentido. Vou explicar por quê. Deixa a pergunta dele aí, não tira não. Você está dizendo o seguinte, a menor densidade do perispírito tem atração magnética com outro sistema além da Via Láctea? Olha, não é assim. O corpo da gente, o corpo perispiritual nosso, não é feito de estrutura atômica da matéria. Primeiro ponto. Não é feito de matéria atômica. Da tabela periódica, que começa com hidrogênio, vai até os transurânicos. Não tem esses elementos no corpo perispiritual. O perispírito é feito de outra coisa que a gente não sabe o que é ainda. É uma estrutura de matéria elementar que não está descoberto pela ciência. A ciência não disse a última palavra sobre a estrutura da matéria. A ciência continua investigando e descobrindo novas coisas. Esse acelerador de partícula pesada que foi inaugurado há pouco tempo, está descobrindo novas coisas que a gente não sabia. Então, a gente não sabe, a ciência não tem a última palavra para nada. A ciência continua investigando. Então, o corpo perispiritual não é feito de matéria como a nossa. Então, falar em densidade desse corpo é um negócio muito complicado, porque a gente não sabe. Densidade é uma palavra que a gente usa para matéria. O ar é pouco denso, não é? O vapor d'água é mais denso do que o ar, não é? A água que liquefaz é mais densa do que o vapor d'água. Tá certo? A água, quando solidifica, fica numa estrutura diferente. Então, ele está falando de densidade porque está falando de coisa material. O que a gente pode falar do corpo perispiritual é o seguinte, é que ele está no estado vibrátil, pouco de frequência baixa e vibrátil de uma frequência muito alta. Quer dizer, ele pode ser grosseiro e sutil, depende do espírito que tem esse corpo perispiritual, da evolução espiritual. O nosso corpo perispiritual, segundo as informações dos espíritos, não é? Ele se sutiliza à medida que o espírito evolui. Então, isso a gente pode dizer. Mas a gente falar em atração magnética, o que é atração magnética? Não é? Coisa magnética é coisa material. Você pode falar em atração entre pessoas, atração entre espíritos, porque se simpatizam um com o outro, como a gente tem atração pelas pessoas. Mas essa atração não é uma atração física, é uma atração psíquica, emocional, que a gente não descreve através de coisas materiais.
tá certo? Então, o perispírito não é feito de prótons, de nêutrons e de elétrons. Não tem nada a ver com isso. Interessante. Bom saber, viu, Tarsila? Realmente eu acho que esse estudo, assim, com essa profundidade, nós vamos encontrar em outro lugar, não. Só aqui na sexta-feira mesmo. Bom, o Rui traz uma outra questão, um pouco diferente dessa, mas também muito interessante, olha só. Professor, a ciência oficial não cogita do espírito. Assim sendo, qual a diferença entre ciência e religião? Olha, é uma pergunta boa, porque se você dogmatiza a ciência, você está cometendo o mesmo erro de dogmatizar a religião. Por isso que eu gosto da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não dogmatiza nada. Ela vem esclarecendo a gente vai verificando por conta própria. A doutrina espírita não é para você acreditar, é para você conhecer. E com o conhecimento, você vai verificando as coisas. As pessoas me perguntam assim, Tarsila, como é que você acredita no espírito se você é um cientista? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Pois eu respondo da seguinte maneira, eu acredito no elétron e nunca vi um. Ninguém nunca viu um elétron. E eu sei que o elétron existe porque eu meço as propriedades dele. Eu tenho um laboratório que faz pesquisa com propriedades do elétron. E eu meço propriedades do elétron no meu laboratório. Então, eu sei que o elétron existe, mas eu nunca vi. Mas o elétron tem propriedades. Ora, um espírito tem propriedade. Qual é a propriedade do espírito? Ele pensa, ele gosta, ele quer. Não é? E eu já tive muitas experiências com os espíritos, medindo, tá certo? A interação que eles têm com a gente. Então, se eu conheço o elétron pela interação que ele tem com as coisas que eu meço, por que eu não conheço o espírito pela interação que ele tem comigo? Então, é em pé de igualdade. Eu não acredito nos espíritos. Eu sei que eles existem, porque eles interagem comigo. Eu não acredito no elétron. Eu sei que o elétron existe, porque eu meço as propriedades dele. Realmente. E um dos motivos... É diferente. Então, a doutrina espírita me deixa confortável como cientista. Tá certo? É isso mesmo. Porque ela é estruturada, ela é lógica, ela é racional, ela pergunta e busca as respostas. Agora, ela não é fechada em dizer assim, não, o espírito não existe, então ele não interage comigo. Porque se você fala que o espírito não existe, não me interage comigo, é a mesma coisa que falar, o elétron não existe, não interage com ele. Então, nunca vou descobri-lo. Claro, você não se abre para isso. Exatamente, um dos motivos que Kardec nos falava para poder observar os fenômenos que nos cercam, para tentar entender qual que é a lógica, qual é a razão de tudo que existe, né? Quer dizer, se não houvesse a inteligência, como é que do caos nós geramos a ordem universal que existe hoje, né? Os cientistas querem nos convencer que do caos, do absoluto caos, de repente tudo se ordenou e começou a funcionar como um relógio, né? E depois, se você fecha a porta, como é que você quer ver do outro lado? Tem que deixar a porta aberta. Ah, o espírito não existe, fechou a porta. Pronto, não vai ver do outro lado. Deixa a porta aberta e abre-se para ter sua percepção, para interagir com os espíritos, porque eles interagem com a gente. Muito bom. Vamos lá. Nosso irmão Jorge Klaber, ele faz um comentário aqui bastante filosófico. A ciência é a própria misericórdia de Deus. Obrigado. Olha só. Deus está nos mostrando alguma coisa através da ciência, não é, professor? O conhecimento, qualquer que seja ele, ajuda a gente a crescer, não é? Então, o conhecimento é a coisa mais importante que o homem deve buscar. Porque é através do conhecimento que você vai aprendendo novas coisas. O aprendizado é dialético, tá certo? Você, para aprender, para ensinar uma pessoa a falar, você tem que falar com ela, mesmo que ela não entenda. Porque ela vai aprendendo com a interação. E à medida que você aprende uma coisa, você fica apto a aprender outras coisas
que estão suportadas por aquilo. Então, o aprendizado é dialético e é crescente. Você usa o que você sabe para conhecer o que você não sabe, e agregando novas coisas que você aprendeu, você está pronto para aprender coisas mais na frente que você não sabe. Então, não fecha a porta. Fechar a porta é dogmatizar. E não se dogmatiza nem a ciência e nem a religião. Aliás, não se dogmatiza a aprendizado. Muito bom, isso mesmo. Nós estamos em constante aprendizado, né? Nosso conhecimento, nossa inteligência, ela vai evoluindo, né? E nós vamos captando novas percepções das coisas, né? Bom, professor, devido ao avanço das horas, eu vou transmitir aqui o nosso último recadinho da noite, que veio o Emanuel Alves, que ele está refletindo bastante aqui no grupo, ele está participando, refletindo, e ele traz uma consideração que eu achei tão interessante, olha só. O Espiritismo não é uma revelação divina, mas informação compartilhada entre os dois planos da vida. Olha que interessante essa linha de pensamento. Olha, isso depende do que você entende por revelação divina, porque entender a ciência também é revelação divina. Porque são coisas divinas. Você está, não é, aprendendo a pesquisar na criação divina tudo que existe, tanto de vida material quanto de vida espiritual. Tá certo? E é claro que você só faz isso porque Deus te criou como princípio inteligente. Você tem a mesma propriedade, todos nós temos a mesma propriedade que Deus. Porque Deus é a inteligência suprema do universo. E nós somos as inteligências criadas por Ele. A nossa semelhança com Deus é pela inteligência, pela capacidade de perceber, de sentir, de analisar, de questionar, de buscar, de perguntar e de buscar respostas. Isso é inteligência. Tudo que manifesta inteligência vem da inteligência suprema. Então, esse é um jogo de palavras. Você falar, é claro que o espiritismo é uma conquista do ser humano que investigou, mas investigou o mundo espiritual porque o mundo espiritual se permitiu a isso. É importante a gente entender isso. É uma revelação do mundo espiritual para nós. Portanto, uma revelação permitida por Deus. Muito bom. Bom, temos aqui o Saulo Soares, que vem nos cumprimentar aqui nesse finalzinho de programa. Boa noite a todos com muita paz, Belo Horizonte, muita paz, Saulo, muita paz aos nossos irmãos. Otávio, hoje eu vi um fenômeno que eu raramente, aliás, que eu nunca vi em live espírita nenhuma, que é à medida que a live vai transcorrendo, o número de pessoas assistindo só aumenta. As pessoas quase que dobraram de quantidade aqui durante o nosso bate-papo, aqui durante as perguntas e respostas. Hoje aqui está só aumentando. Se a gente continuasse aqui até mais tarde, eu acho que ia chegar aqui... Não, estudar junto é muito bom, né, Juliano? É. Eu gosto muito. Eu não gosto de estudar só para mim mesmo e ficar só com minhas ideias. Eu quero conversar com as pessoas. É isso mesmo, a gente estimula as pessoas ao raciocínio, a gente ajuda a esclarecer também, pensamos juntos, conversamos juntos, é muito bom isso mesmo. É. Muito bem. Podemos encerrar, Otacílio, acho que nós estamos numa hora que... Podemos, estamos na hora. Né? Você quer fazer a prece de encerramento? Quer que eu faça? Ou nós convidamos nosso irmão Ronaldo para fazer a prece? Pois é, não, o Ronaldo sumiu, coitado. Muito bem, vamos fazer a prece. Então, agradecer a Deus essa oportunidade muito boa que a gente está tendo de poder conversar sobre, né, o conhecimento humano como uma coisa mais ampla do que simplesmente um conhecimento científico padronizado, né? Porque essa é a ideia. A gente está aqui aliando conhecimentos espirituais e conhecimentos humanos que a gente tem para nos compreender, afinal de contas, porque esse é o grande objetivo, né? A gente saber o que a gente é, o que a gente faz, de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Afinal de contas, o que é a vida, né, num ponto de vista muito mais amplo do que esse pensamento minúsculo que a gente tem da vida terrena. Porque, olha, esse universo é fantástico.
A quantidade de planetas que nós já descobrimos é uma coisa impressionante. E nós não chegamos ainda, nós temos 20 anos de experimento de observação de sistemas planetários novos. Só 20 anos. Já descobrimos da ordem de 5.000 planetas fora do sistema solar. Nós vamos nos surpreender nesses séculos vindouros, né, se a gente não fizer a besteira de fazer uma guerra destrutiva, aprender coisas maravilhosas da natureza e da criação divina. E a gente vai esbarrar, com certeza, na vida em outros sistemas planetários. Então, é bom a gente estudar tudo isso para a gente se compreender. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, nosso amigo incondicional que nos ajuda, nos orienta, nos ensina valores espirituais, nos ensina valores humanos, para que nós possamos aprender a sermos fraternos e amigos uns com os outros, para que nós possamos criar recursos na própria civilização nossa, de aprendermos com mais profundidade a conhecer a própria natureza que nos envolve e a nós mesmos. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos agradáveis que passamos juntos, estudando a doutrina espírita e os ensinamentos que a ciência nos oferece, observando, Senhor, que não há contradição em nenhum desses entendimentos, porque eles são a maneira de ver completa do espírito, que olha a vida física e olha a vida espiritual. Que possamos, com isso, nos prepararmos, Senhor, para vivermos a nossa vida terrena como um espírito imortal. E ao voltarmos para o mundo espiritual, vivemos como um espírito em evolução, desejosos ainda de continuar o progresso espiritual e nos prepararmos devidamente, nascendo de novo, para continuar nesse ciclo reencarnatório, a crescermos em direção à angelitude, à plenitude espiritual que nos espera, como espíritos imortais que somos. Abençoe a humanidade inteira, nossos irmãos, Senhor, para que possamos aprender a viver com amor e com paz no coração. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, Tarcísio, muito boa noite, muito obrigado. E irmãos que nos acompanham aqui nesse instante, queridos internautas espíritas, até sexta-feira nos encontramos mais uma vez. Uma boa noite a todos. Um abraço fraterno a todos.